Assim, é obviamente de particular importância que você medite sobre o que lê aqui, e preste muita atenção ao seu relacionamento com Deus. É a partir disso que você pode julgar se seus anos até agora no planeta Terra foram um tempo útil passado diante de Deus, ou você só conseguiu fazer aquelas coisas que garantirão sua união à terrível morada dos perdidos no final. Capítulo 1. Em uma noite de domingo, em julho de 1974, Dari Martins, que estava cursando o segundo grau na Faculdade de Formação de Professores, foi visitado por seu amigo, Alain Bangboze, um jovem oficial da Marinha. Como regra geral, esses dois amigos não tinham menos de 30 anos de idade naquela época. Alain Bangboze compartilhou duas tribos diferentes. Seu pai era um homem Yorubá, que morreu durante a Guerra Civil Nigeriana, e sua mãe uma Ibo, que vivia em Lagos naquela época. Atreva-se a Martins por conta própria, um típico homem Yorubá. Como sempre, quando dois amigos se encontram, os acontecimentos do passado são sempre lembrados. É por isso que Dari e Alain falaram sobre os acontecimentos passados em seu país, Nigéria. Depois do jantar, naquela noite, Kunle e Taiwo, que eram colegas de quarto de Dari, também não ficaram de fora. Cada um deles narrou o acontecimento mais trágico que presenciou na vida. A história de Dari era o horror da Guerra Civil Nigeriana de alguns anos atrás. Taiwo falou de um acidente de avião que custou cerca de 7 vidas instantaneamente. Kunle falou sobre um tremor de terra, causador de medo, testemunhado em algum lugar do mundo ocidental. Alain, por conta própria, narrou lucidamente seus sonhos sobre o inferno que ele teve alguns anos atrás. A história parecia tão real, quando Alain a contou naquela noite para os outros, quanto quando a contou. Esta é a história, ouça da boca do cavalo. Amigos, a vida é cheia de experiência, e o que chamamos de história hoje, foi a experiência de ontem. Minha história é sobre minha experiência de 4 horas ao lado da margem do inferno. Tive essa visão trágica há 7 anos atrás. Por favor, não quero parecer orgulhoso, mas de todas as formas e em qualquer lugar, sempre deixo tristezas e lágrimas nos rostos das natas dos meus ouvintes, sempre que essa história é contada. Em grande medida, ainda tenho medo do que vi no inferno, e das pessoas que encontrei compartilhando suas experiências comigo por boas 4 horas. Muitas pessoas no horror do inferno. É uma história de se eu soubesse. Cheguei a uma conclusão anos após esta visão que Deus havia revelado isso para mim. Porque Ele queria que aqueles que ouvem a história parassem de pecar e se entregassem a Jesus, o brilhante a estrela da manhã. 2. Para alertar todos os homens sobre a realidade do inferno, que, no entanto, é uma questão amplamente controversa, mas que ao mesmo tempo tem uma consequência de longo alcance em todas as raças humanas. Nasci em um lar cristão, e meus pais participaram da missão Cornerstone, na parte oriental da Nigéria. Quando eu estava um pouco acima da idade da responsabilidade, meus pais me disseram para aceitar Jesus como Salvador e Senhor, confessando e abandonando os pecados, o que eu fiz. Mas uma tarde de 1967, eu estava dormindo em meu quarto, no quartel do Estado-Maior da Marinha, quando fui arrebatado para o céu. Encontrei-me em um corpo glorioso, e estava marchando em direção a um portão reluzente. Senti-me mais atlético naquele novo corpo, do que neste mortal. Aparecendo grande em mim que o fim havia chegado, eu queria aumentar meu ritmo, cobrir uma longa distância, atravessei o Rio Feliz, alguns metros à minha frente e entrei na cidade do céu. Mas, ao contrário do nosso mundo, onde o industrial que encomenda a fábrica, ou o indivíduo que encomenda um bangalô tem o direito financeiro de fazer sua escolha de construção, achei muito difícil aumentar ou diminuir o limite de velocidade neste belo rio, que foi fluindo suavemente com o perfume divino e felicidade pacífica. Um vislumbre no portão do céu valida a verdade de todos os relatos bíblicos, da Jerusalém celestial, como contidos no livro de Apocalipse. Enquanto eu estava me aproximando desse rio incrível, um anjo alto e lindo, vestido com uma roupa brilhante mais branca, apareceu para mim do nada. A visão de quem, sem dúvida, trouxe grande medo na minha espinha. Surpreendentemente, no entanto, o anjo falou puramente em meu dialeto, e sua voz era tão profunda quanto o estrondo de um trovão. Atrás dele havia 2 asas conjurando uma cena incomparavelmente bela. Eu rapidamente implorei ao belo anjo que ele me ajudasse a atravessar o rio. Não tenha medo, Alain, fui enviado por sua causa, disse ele. Tornei-me corajoso ao ouvir isso. Adoro a música que estou ouvindo de longe, com essa atmosfera solene e pacífica, declarei.
Esse é o cântico dos anjos celestiais e dos remidos de Deus que completaram suas missões no mundo e estão descansando até a manhã da ressurreição, respondeu ele. Permita-me juntar-me a eles, por favor. Eu não ouvi uma música tão melodiosa como esta no mundo, eu implorei. Alan, você não pode se juntar a eles agora. Você ainda tem muito o que fazer por Deus. Você vai voltar. Você não completou sua missão no mundo, declarou. Como me senti mal com a observação de voltar ao mundo, ele disse, venha e veja, por que você deve voltar e dizer ao mundo a mensagem com mais paixão. Enquanto ele segurava minha mão, em poucos segundos estávamos em outra estrada. Essa outra estrada contrastava fortemente com a anterior, pois era larga, e muitas pessoas que estavam ali se moviam rapidamente, sem ter tempo para conversar com ninguém ou cumprimentar umas às outras. Quem são estes? Eu perguntei. São aqueles que não tiveram tempo de arrependimento em sua vida, respondeu ele. Mas permita-me contar a eles sobre Jesus antes que seja tarde demais, implorei. Alan, já é tarde. Nenhuma pregação é feita no céu ou lá no inferno. Para tudo, há tempo. Se alguém não se arrepender no mundo, não importa como ele peça aqui, seu tempo de oportunidade se foi. As pessoas não se arrependem. Não me arrependa no céu ou no inferno. Ele revelou. Mas muitos líderes religiosos sustentavam que uma alma escaparia do julgamento, e teria uma procissão triunfal da porta do céu, ao trono de Deus, se fosse um devoto de renome de sua religião. Alguns pregadores até confirmaram que de modo algum homem mortal deveria esperar a libertação do pecado, o que não era possível, a não ser após a morte. Alguns eruditos e teólogos também argumentaram contra a existência do inferno. Eu disse: você vai entender melhor muito em breve. Responderei às suas perguntas quando chegarmos ao fim desta estrada, respondeu ele. Capítulo 2. Eu estava ansioso para estar no lugar que o anjo me levaria. Enquanto isso, muitas pessoas desciam apressadamente o vale, e a estrada ficava cada vez mais escura à medida que descíamos. Depois de uma jornada comparativamente de 7 minutos à frente, um banco de nuvens cinzentas começou a se acumular à nossa frente, e não havia luz suficiente para ver as pessoas na pista. Depois desta porta, você verá a morada das almas perdidas. Estas são as almas daqueles que foram descuidados com seu fim final, quando estavam no mundo, disse o anjo. Mas já estou ouvindo um barulho horrível de choro no vale, questionei. Sim, é para lá que estou levando você, respondeu o anjo. Quando ouvi isso, fiquei com medo novamente. Algumas pessoas que você não espera estão lá. O abismo tornou-se consideravelmente ampliado em tempos mais recentes, que em cada fração de segundo, centenas de almas correm para ele, acrescentou. Mas não são tantas as pessoas no mundo, que despertam tanto para essa verdade, quanto estão conscientes da força motriz das tendências da civilização, confirmei. Sim, você está certo, Além. Isto é assim porque atualmente 80% dos pregadores no mundo estão pregando para obter lucro e para ganhar dinheiro. Infelizmente, eles espalharam tanto seu evangelho materialista em todas as cidades do mundo, em uma extensão tão grande, que milhões de pessoas agora têm a sensação de que o materialismo é sinônimo de salvação e piedade. São parentes de encontrar mais referências bíblicas para defender a pregação da prosperidade com menos esforço, para colocar os ricos perdidos no caminho estreito. Respondeu. À medida que avançamos, o grande portão de ferro diante de nós se abriu por conta própria, e passamos. Entramos neste grande espaço onde está o inferno. O fogo do inferno é vasto e inquieto. Como emite calor além das medidas, suas vítimas rolam para cima e para baixo, rangendo os dentes na chama brutal. Ver o outro lado do inferno do portão de entrada é impossível. O barulho de horror, e o grito de dor das pessoas que são mais do que a população mundial é contínuo, pois em nenhum império terrestre havia uma população tão grande sujeita a um único imperador, e a um corpo de leis, como as pessoas no inferno estão sujeitas à chama do fogo, e aos fazer, e não dos anjos caídos dentro dela. Então o inferno é tão terrível quanto isso? Quem pode dizer? Eu exclamei com tremor. É por isso que você deve voltar e dizer a todos que se arrependam e evitem, respondeu o anjo. O que for revelado a você aqui, pegue, volte para o mundo e conte, enfatizou. Após esta declaração, o anjo desapareceu, e eu fiquei parado naquele ponto. Amigos, a limitação humana, sem dúvida, me impedirá de ser capaz de descrever o inferno tão vividamente quanto vi, não importa o quanto eu tente.
O fogo do inferno era tão espesso, como uma nuvem pesada, rolou em sua crista, como um mar revolto de sua profundidade desconhecida, até sua altura incomensurável. Escondidos em sua chama estavam pessoas de diferentes raças e línguas, cujos pecados escaparam da descoberta no mundo, mas se tornaram escândalos abertos no registro acima. Não havia distinção de classe, nem preconceito racial no inferno, porque dentro dele se amontoavam adolescentes, jovens e idosos. O terror da fornalha estava contra eles por causa da ira. Enquanto o fogo continuava rolando de suas profundezas, seus gritos de tristeza e pedido de ajuda atingiam crescendo. Como eles vieram em sua maré turbulenta, então eles afundaram mais uma vez a 1000 pés de profundidade, de modo que pelos próximos 30 ou 40 minutos, eles foram enterrados sob essa chama pesada. A escuridão, em vez de um raio de esperança, pairava em suas sobrancelhas. Eles rangeram os dentes nas extremidades absolutas. Amigos, nenhum homem mortal pode explicar o horror da queima eterna, e o estado desesperado dos perdidos. Nem mesmo em sinal, mas em grande medida, é o tema da luta proeminente no inferno. Isso é diferente da luta pela liberdade que um aprendiz sonha diariamente, nem da outra que um democrata conta como sendo o melhor para a humanidade. É a luta pela fuga. É isso que eu quero dizer. Em uma das cenas que presenciei, vi um dos anjos caídos a alguns metros de distância, que presumivelmente parecia ter recebido o dever mais insensível e cruel. Seu rosto era de um olhar zangado. Sua voz estava rouca. Seu comando foi magistral. Sua fúria era inflamada sempre, e o abismo tremia de tal forma que a rede vinosa de sua testa se mexia e seu semblante mostrava impiedade e vingança. O índice de seus muitos anos de serviço impiedoso naquela região do inferno refletia não apenas em sua pele, mas em todos os seus dentes que haviam escurecido completamente. Além disso, seus 2 pés até em algum lugar acima de seus tornozelos, estavam enterrados no monte de calma, que gradualmente caiu de sua pele, e asas ao longo dos anos, como quando uma árvore perde suas folhas no outono. Eu não podia vê-lo além de seus joelhos, nem saber o número de seus dedos. Mas em um dos olhares que lancei em sua região superior, descobri que havia mais de 5 dedos em cada uma de suas mãos. Um dedo era como um bastão de mascar de comprimento, e tão grosso quanto um rolo de graduação, enquanto cada um de seus braços estava entrelaçado por um feixe de músculos, como nunca foi possuído por nenhum levantador de peso pesado do mundo na história. Ele ficou rigidamente em uma ponta, e tinha o dever de perfurar os recém-chegados com uma adaga de ferro, afiado e quente, em sua marca imortal de boas-vindas, a tristeza duradoura de cada nova pessoa que acabava de chegar. A partir dessa visão, as vítimas se esforçaram e lutaram violentamente para escapar, ofegantes e tremendo, diante da borda pontiaguda que afundou profundamente no reino das veias, e infligiu uma dor indescritível que durou meses. Comecei quando vi as costas de algumas dessas vítimas. Enquanto alguns carregavam feridas não curadas que escorriam sangue bem dentro do fogo, sibilando como pinheiros em agonia. Mas com suor sem reservas em seu dever, sem dar ouvidos simpáticos a essas almas preciosas, mas perdidas. Em uma de suas declarações zombeteiras, o anjo se dirigiu a uma senhora em total desespero, que se soube ter morrido como frentista de posto de gasolina. Se em vida você rejeitou esforçar-se para entrar pela porta estreita, você deve aqui novamente dizer não ao comando do mestre cuja parte você seguiu na vida, cujo interesse você compartilhou até a morte. Depois dessa declaração, com raiva, ele agarrou sua adaga, e com grossos bíceps empurrou a ponta nas costelas da senhora. Assim que o ferro foi retirado, como se fosse um plugue, seu sangue jorrou. Estando em estado de coma, seus gritos começaram a desaparecer gradualmente, enquanto ela afundava impotente nas chamas. Entre várias outras coisas, ouvi o anjo dizer: Existem 2 possibilidades na vida: há o bem e o mal, a verdade e o erro, o passado e o presente, a vida e a morte, a recompensa e a punição. 2 homens se esforçam para conquistar um homem, para governar um homem, o Filho do Altíssimo e nosso Mestre. 2 estilos de vida são possíveis para abraçar pelo homem: viver para o santo, ou viver na direção oposta da luz. Seja como for, nenhum homem é livre, nenhum filho do homem tem poder dominante, ou escuro ou imaculado. Mas conosco é a maioria. Para o homem a verdade é amarga, e o caminho estreito é áspero. Os homens tendem a buscar o conforto, muitos não conseguem suportar. Tais são esses que banham meus pés com lágrimas, embora implorem, só imploram a colônia que não pode ser perdoada e nem perdoa ninguém.
Uma vez aqui, é para sempre aqui. Uma vez na cidade celestial, está para sempre lá. Mas poucos têm a coragem necessária para ir até lá, e a brancura de coração que a cidade exige. Desde a partida do anjo que me trouxe, milhares de pessoas entraram pelo mesmo, e desceram trotando para o inferno, mas o lugar continuou espaçoso como sempre. Enquanto eu ainda estava preso por essa cena horrível, descobri que um dos internos do inferno estava se aproximando um pouco do banco. Ela rastejou como uma mosca perto do limite estabelecido entre a margem do inferno e a terra. Além, gritou a senhora. Fiquei chocado até a raiz, ao ouvir meu nome no inferno. Não reconheci na hora quem era a pessoa, porque o rosto estava manchado e desfigurado pelo fogo. A pele estava enegrecida pela chama, e cheia de feridas. Quem é você? Perguntei com grande curiosidade. Ela gritou novamente. Além Bang Bose, eu sou Rita, sua companheira de albergue na escola secundária. Eu estou com fome, por favor me ajude. Fiquei pasmo ao ver Rita no inferno. Rita no inferno? Não. Deve ser um sonho. Mas Rita morreu uma boa cristã. Eu solilóquio, todas essas perguntas no mesmo lugar. Para encurtar a história, os sentimentos humanos me dominaram, e pensei que poderia ajudá-la a sair dessa situação. Assim, dei um passo para ir até ela, mas minhas pernas estavam pesadas demais para eu levantar. Olhei em volta para o meu anjo amigo novamente. Ele não estava em lugar algum. Rita, por que você está aqui? Você é uma filha de Deus. Por que você perdeu o céu? Organizamos concertos, canções de Natal e concursos de perguntas e respostas em nossa comunidade escolar. E você não decepcionou a Deus. Você era muito boa em exercícios de espada e falha improvisada. Por quê? Como? Eu solucei essas declarações. Sim, eu fiz tudo isso na escola primária, Allen. Ela respondeu, mas, mais tarde na vida, e 2 meses antes da minha formatura na universidade, eu me entreguei a um caso pecaminoso, com um menino, em casa, durante um curto intervalo. Cheguei de me arrepender na capela do campus, quando a escola recomeçou. Mas ao voltar de casa, tive um acidente de carro. A próxima coisa que descobri, foi que me encontrei no portão, ali, e um anjo me pediu para ir para a estrada da esquerda que termina neste lugar, revelou ela. Rita, por que você permitiu isso? Depois de todo o evangelismo na pensão, coros e reuniões de oração. O que você estava fazendo, até que sua carne infligisse essa tentação em você e vencesse? Eu perguntei com lamento. Enquanto eu estava lamentando sobre esta cena trágica, o fogo tão vermelho como estava, irrompeu como um vulcão ao redor do lugar onde ela estava. Imediatamente ela afundou. Eu estava com medo de Deus ali mesmo. Não voltei a ver Rita durante toda a minha visão. Por mais de 30 minutos, eu estava recapitulando a façanha que fizemos em nossos dias de escola secundária. Considerei o esforço heróico de Rita nos programas cristãos da escola. Esta era uma irmã excepcionalmente talentosa em música, e uma senhora extraordinariamente talentosa em liderança e organização. Os frequentadores de concertos da época comentavam que a voz de Rita fazia os nossos concertos se acelerarem e alentarem como um coral de querubins no céu. Ela poderia motivar muito. Refleti sobre sua influência exercida tanto para abrandar o coração dos alunos endurecidos, quanto para polir o caráter dos imaturos. Quando considerei a massa incalculável de sofrimento de seus pais, e perseguição de nossos professores que ela passou de forma independente, chorei. Parecia grande para mim, que a corrida não é para os rápidos. Continua na próxima parte.